todas as coisas cooperam para o bem. Quem aí já ouviu essa frasezinha tão famosa? Quem já repetiu ela por aí? E quem já ensinou que todas as coisas cooperam para o bem? É uma frase linda, né? É uma frase que enche os nossos ouvidos. Mas será que tu sabe o que ela realmente significa? Se tu for ler ela dentro do contexto do livro de Romanos, o que será que Paulo quis ensinar com isso, hein? Quer entender comigo? Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar. De repente tu já acompanha o canal, assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu, não costuma curtir nem compartilhar, então eu peço que tu venha me ajudar curtindo, compartilhando, se inscrevendo, porque assim o YouTube vai entender que este assunto é importante e ele vai recomendar para mais pessoas. Então fica comigo até o final e vamos entender um pouquinho mais sobre este texto tão conhecido e tão mal interpretado por aí. Então, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo na nossa playlist de textos em seus contextos, e vocês sabem que nessa playlist nós procuramos aclarar dúvidas, aclarar versículos que são muito famosos, muito conhecidos, muito citados por todos, inclusive pelos falsos profetas, muito por eles, para confundir a cabeça das pessoas, para levar as pessoas a crerem em algo que a Bíblia não diz, para levar as pessoas a crer numa promessa que Deus nunca fez. Então, o intuito dessa playlist Textos em seus contextos é justamente ensinar a palavra de Deus corretamente. O versículo dentro do contexto histórico, dentro daquela história, dentro daquele ensinamento que Jesus, ou que um profeta, ou que um apóstolo, que algum homem de Deus no passado quis ensinar. Então, porque a gente sabe que os textos geralmente são tirados de seus contextos para fazerem promessas, para dar uma falsa esperança para as pessoas, para animar, para motivar, para levantar a autoestima. Então, muito se usa versículos fora de contexto para deturpar o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Então, o texto que a gente escolheu hoje, que é o texto que eu já citei no início da playlist, do vídeo, é aquele versículo famoso de Romanos 8, versículo 28, capítulo 8, versículo 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, geralmente, esse versículo, quem já ouviu? E quem já repetiu? E quem já ensinou ele por aí? Muita gente, né? Então, é um texto muito usado e muito interpretado da seguinte maneira: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todos se ensina por aí que o quê? Que se a pessoa ama a Deus, se a pessoa é fiel a Deus, se a pessoa agrada a Deus, se a pessoa faz a vontade de Deus, porque ama a Deus, então todas as coisas vão acontecer para o bem dela. Então ela vai atrair coisas boas, então Deus vai honrar ela. Porque se ela ama a Deus, ela obedece a Deus, então todas as coisas vão cooperar para o bem dela. Então, se ela obedece a Deus, se ela é fiel a Deus, se ela faz muitas coisas boas para Deus, então é sinal que ela ama a Deus, então Deus vai se agradar dela e vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem dela. Então ela quer uma bênção, ela está esperando uma resposta, algo, um milagre, alguma coisa grande, que só um milagre, que só Deus, que aparentemente para os olhos humanos é impossível. Então, se ela ama a Deus, então ela vai servir a Deus, ela vai agradar a Deus e todas as coisas vão cooperar para o bem dela. Então, esse versículo é usado aí afora muito para se ensinar isso. Que se a pessoa ama a Deus, então todas as coisas vão cooperar para o bem dela. Tudo vai dar certo para ela. Tudo vai dar certo. Porque ela ama a Deus, porque ela serve a Deus, porque ela é fiel a Deus. Então todas as coisas vão acontecer para o bem dela.
Porque Deus honra aqueles que agradam a Ele, aqueles que agem a fé em favor do reino dele. Enfim, meus amores, como sempre, um texto tirado de seu contexto vai criar um pretexto, vai criar uma história, uma fantasia, um engano, uma mentira, uma heresia. Então a gente está aqui para aclarar este texto dentro do contexto dele, tá? Então eu vou pedir para vocês me acompanhar na leitura de Romanos capítulo 8, versículo 28, e a gente vai ler o texto completo. A gente não vai ler somente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí não tem um ponto final, aí tem uma vírgula, e ele continua. E ele continua. E a gente vai ver que bem é esse, que todas as coisas cooperam para ele, na vida de um verdadeiro filho de Deus, na vida daqueles que realmente, de fato, amam a Deus. Será que é muitas bênçãos? Será que é um propósito que ela tem no coração? Será que é o maior desejo do coração dela se realizar? Será que envolve todas as coisas cooperam para o bem? Será que envolve alguma coisa terrena? Será que envolve alguma bênção aqui nessa terra? Vamos entender? E eu te garanto que vai superar todas as tuas expectativas, biblicamente interpretada corretamente, tá bom? Então vamos lá, diz assim, Paulo falando: sabemos que todas as coisas, e aqui, meus amores, esse todas as coisas, contrário do que se ensina por aí, que todas as coisas cooperam para o bem, ou seja, que vão ser tudo coisas boas, porque se a pessoa ama a Deus, só vai acontecer coisa boa na vida dela. Se ela for boa, se ela fizer muita coisa boa, então tudo vai vir de bom para ela. Quando a Bíblia fala todas as coisas, está incluindo o quê? Todas as coisas, sejam coisas boas, sejam coisas excelentes ou seja coisas muito ruins. Todas as coisas. Não está dizendo todas as coisas boas. Não está dizendo todas as coisas legais. Todas as coisas da tua vontade, tudo aquilo que tu quer vai cooperar para o teu bem. Não, está dizendo todas as coisas. Então dentro disso inclui coisas boas e coisas ruins, coisas dolorosas, coisas que vão machucar, coisas que vão entristecer, coisas que vão corrigir, coisas que vão exortar, perdas, ganhos, mas não é só coisas boas, não é só aquilo que a gente pensa que é bom, não, vai ser todas as coisas de acordo com a vontade de Deus, e a gente vai ver para que isso. Então vamos lá, a frase continua: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui a gente já tem um outro ensinamento, que todas essas coisas, primeiro em lugar, todas essas coisas pode ser tanto coisas boas ou coisas ruins, e também é somente para aqueles que amam a Deus, ou seja, aqueles que amam a Deus de verdade, não aqueles que amam a Deus de boca para fora. E outra, e esses que amam a Deus de verdade, são aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Ou seja, nem todo mundo é chamado para um propósito, nem todo mundo é chamado segundo o propósito de Deus. Só os chamados são aqueles que amam a Deus. Os que amam a Deus são aqueles que são chamados. E os chamados, que são aqueles que amam a Deus, foram chamados por causa de um propósito. Para uma única coisa. Para uma única coisa. E aqui também já quebra tudo aquilo que a gente já falou, que é ensinado por aí. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que é para que o propósito dela se cumpra, para que a bênção dela se cumpra, para que o projeto que ela determinou se concretize, para o sonho que ela quer se realize. Não. Todas as coisas cooperam para o bem, sejam boas ou ruins, para aqueles que amam a Deus, que a gente já viu, que não são todos que amam a Deus, mas sim aqueles que amam a Deus sinceramente, e também que esses que amam a Deus são aqueles que foram chamados por Deus. Não é todos que são chamados. Não é.
Então, não é todos os que amam a Deus como devem amar. Esses são aqueles que foram chamados, e esses que foram chamados por um único propósito. Vamos ver qual é este propósito? Então, vamos lá. Continua. Diz assim, que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Quem é esse Filho? Claro, Jesus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então vamos lá, vamos voltar desde o início. O versículo famoso, conhecido por aí, que todo mundo conhece, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente já viu que todas as coisas se referem tanto a coisas boas como a coisas ruins, e que é para as pessoas que amam a Deus de verdade, e que essas pessoas foram chamadas por Deus para um propósito, um único propósito. E aqui a Bíblia nos esclarece para o que é esse bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é este? Que bem é este que está na vida das pessoas que amam a Deus e que foram chamadas por Deus para um propósito? Que bem é este que coopera para tudo? Que bem é este? Vamos ver? Vamos ler novamente? Ou seja, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, que bem é esse que todas as coisas cooperam? Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Que todos nós, os que amamos a Deus, os que fomos chamados por Deus, os que fomos predestinados por Deus para sermos filhos de Deus, nos tornemos a imagem perfeita, a semelhança perfeita do nosso Senhor Jesus, a fim de que ele seja o primogênito, o irmão mais velho, e nós, os irmãos mais jovens de Cristo, os irmãos mais novos, parecidos, iguaizinhos a ele, diante do nosso Deus. Deu para entender, meus amores, dentro do contexto? Que bem é esse? Que propósito é esse? E quem são esses que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito? Ou seja, todos estes que foram chamados segundo o seu propósito, este bem é que venhamos nos parecer a Cristo, para que ele seja o irmão mais velho, nós os irmãos mais novos, mas que todos nós venhamos ser igualzinho a eles, na aparência, no caráter, na retitude, na santidade, na justiça, ou seja, iguais a Jesus, perfeitos como ele, diante do nosso Deus. Então é isso que significa esse capítulo, meus amores, essa frase tão famosa, que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Que propósito é esse? Que venhamos nos parecer mais a Cristo. Este sempre foi o propósito de Deus desde o início. Sempre foi. Quando ele nos salvou, quando a gente estudar predestinação, a gente vai estudar isso aqui com muita profundidade. Quando ele nos escolheu, quando ele nos chamou, quando ele nos predestinou para sermos filhos dele, ainda quando estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos mortos, éramos filhos da ira, da desobediência, ele nos chamou para que o propósito dele viesse se cumprir nas nossas vidas. Que propósito é esse? O bem, que está aqui em Romanos 18, que todas as coisas cooperam para ele, sejam coisas boas, coisas ruins, que venhamos nos parecer mais a Cristo, venhamos ser perfeitos, e para isso vamos ter que passar por coisas boas e coisas não tão boas, por coisas boas e coisas ruins. Vamos ter que ser corrigidos, exortados, humilhados, desprezados, rejeitados, açoitados. Vamos ter que ser, enfim, vamos ter que ser corrigidos, vamos ter que
que aprender a lidar com as situações boas, as situações difíceis, aprender a viver em toda e qualquer situação, na escassez, na riqueza, na abundância, na pobreza. Vamos ter que aprender a viver com pessoas falsas, enganosas, no meio de um mundo pecaminoso. Vamos ter que resistir às tentações, resistir às ciladas que vêm do diabo, às investidas que vêm do diabo. Todas as coisas que nos aconteçam, as portas que vão se abrir, as portas que vão se fechar, pessoas que vão nos ajudar, pessoas que vão dar as costas pra gente, pessoas que vão nos ajudar, outras que vão nos trair, outras que vão nos decepcionar. Enfim, vamos ter que estar sujeitos a todas as coisas, boas ou ruins, para que o propósito de Deus se cumpra, para que o bem de Deus se cumpra na nossa vida. E que bem é esse? Que propósito é esse? Que venhamos ser iguaizinhos ao Senhor Jesus e que possamos um dia chamar: puxa, Jesus é meu irmão mais velho e eu sou igualzinha a ele. Olha que coisa linda. Ai, meus amores, eu espero que tenha ficado claro para vocês um dos meus textos preferidos da Bíblia. Vocês vão ver daqui para frente no estudo da salvação, quando a gente entrar na predestinação, o quanto esse texto é glorioso quando ele é entendido corretamente, quando a gente entende que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo, desde antes de estarmos no ventre materno. Ele já tinha nos chamado, nos escolhido, nos predestinado para ser igualzinho a Jesus. Sabe aquele pecador, aquele pior pecador, aquele pecador totalmente destituído da glória de Deus, que estava condenado ao inferno? Pois é, Deus desde antes da fundação do mundo escolheu ele para salvar ele e para transformar ele à imagem de Jesus. Já pensou que recompensa gloriosa? Tu te olhar hoje e tu te enxergar: puxa, mas eu sou tão pecadora, eu olho para mim, eu vejo tanto de mim, mas que a promessa de Deus é que todas as coisas cooperam, seja boas ou ruins, para que tu te transforme à imagem de Jesus? Já parou para pensar nisso? Pois é, isso é o que a Bíblia ensina. Essa é a promessa de Romanos 8:28, que tudo vai cooperar para o nosso bem, sim, tudo, bom ou ruim, para que nós venhamos cumprir o propósito de Deus, que é nos tornar a imagem do nosso Senhor Jesus. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessa gloriosa verdade, e a gente se vê e até a próxima.